Ô glória, a paz de Iau em Al-Shá. Porque persuado eu agora a homens ou a Iau, ou procuro agradar a homens, se estivesse agradando ainda aos homens, não seria servo de Iau. Esta é a pergunta que arde no coração dos escolhidos de Iau. A quem estamos servindo realmente? Quando a estrutura religiosa exige conformidade com padrões que não encontram respaldo nas escrituras, quando a tradição humana se torna mais importante que a palavra de Iau, quando o medo de desagradar líderes superar o temor do Senhor, algo está profundamente errado. E aquelas que têm o Espírito Santo como mestre interior reconhece isso. Não estou pregando anarquia, não estou incentivando a rebelião contra a autoridade legítima, mas estou ecoando o mesmo alerta que Charles, ao seu tempo. A diferença entre a submissão a Iau e a submissão ao sistema humano, que usa o nome de Iau para controlar pessoas. Yahshua foi duro com os fariseus, não porque eles ensinavam as escrituras, mas porque haviam criado um sistema religioso pesado que afastava as pessoas de Iau, em vez de aproximá-las. Os escolhidos estão cansados de performance, eles querem presença, estão cansados de show gospel, eles querem adoração que toca o céu, estão cansados de mensagens motivacionais que apenas fazem cosquinha nos ouvidos. Eles querem a palavra profética que transforma vidas. Estão cansados de relacionamentos superficiais, onde todos usam máscaras de perfeição. Eles querem comunhão genuína, onde pode ser vulneráveis, encontrar a graça. Então, acontece algo interessante quando os escolhidos de Iau começam a se afastar dos lugares onde não encontram o pão da vida. Muitas das vezes são acusados, dizem que estão em rebelião, dizem que perderam o amor pela casa de Iau, dizem que estão sendo influenciados pelo inimigo, mas raramente alguém pergunta por que isso está acontecendo. Raramente os líderes param para questionar se talvez, apenas talvez, o problema não esteja naqueles que saem, mas naquilo que está sendo oferecido dentro da congregação. Charles dizia que a igreja não é um prédio, é um povo de Iau. Não é uma denominação, é uma família espiritual. Não é uma organização, é um organismo vivo. E quando esse organismo adoece, quando é sufocado por tradições humanas e agendas carnais, os membros saudáveis sentem o desconforto
eles não conseguem mais respirar naquele ambiente, não porque sejam fracos, mas porque são sensíveis à presença e à ausência de Yahweh. A verdade é que poucos descobrem essa. O Yahweh está fazendo uma obra de separação. Ele está separando o joio do trigo. Está separando aqueles que o buscam de verdade, daqueles que apenas mantêm aparências religiosas. Está separando adoradores genuínos de meros frequentadores de congregações. E neste processo, muitos dos seus escolhidos se encontram em jornadas solitárias, pelo menos por um tempo, até que os conecte com outros que também ouvem a sua voz. Yahshua disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Perceba, elas ouvem a sua voz, não a voz do sistema religioso, não a voz de tradições humanas, não a voz de líderes que se colocam entre o povo e o Yahweh, mas a voz do próprio pastor. E quando ouvem essa voz chamando para outros pastos verdejantes, elas seguem, mesmo que isso signifique deixar currais conhecidos. Agora precisamos entender algo fundamental. Os escolhidos de Yahweh não se afastam das congregações por capricho ou por espírito crítico. Há razões profundas espirituais por trás deste movimento. E a primeira dela é a fome por verdade genuína. Em um tempo de mentiras disfarçadas de evangelho, vivemos dias em que a palavra de Yahweh tem sido diluída, adoçada, modificada para não ofender a ninguém. Pregadores evitam falar sobre o pecado, porque isso afasta as multidões. Evitam falar sobre arrependimento, porque isso não é popular. Evitam falar sobre a cruz, negação própria e santidade, porque isso não enche congregações. Em vez disso, oferece mensagens de prosperidade sem transformação, de bênção sem compromisso, de céu sem renúncia. Mas os escolhidos de Yahweh conhecem as escrituras. Eles sabem que Yahshua disse: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Irmãos, precisamos entender que devemos estar no pasto verdejante. Infelizmente, tem lugares que são pasto, tem aparência de serem verdejantes, mas o conteúdo, o alimento que está disponível para as ovelhas, ou que tem sido oferecido para as ovelhas, as lideranças têm praticamente obrigado as ovelhas se alimentarem de alimento que está vencido, não tem vida.
A palavra diz que aquele que come do pão da vida não terá mais fome. Se a ovelha está no curral, onde a alimentação é boa, onde também o pastor a leva a pasto verdejante, onde tem águas cristalinas, essa ovelha, ela permanecerá, porque ela gostará de estar naquele ambiente onde o pastor tem amor. E aquele que ama tem que aprender, que tem que entregar a verdade, somente a verdade. A palavra diz que aqueles que amam o mundo e o que há no mundo, o amor do Pai não está na vida deles, ou seja, eles ainda estão em condenação. Porque os que sentem o amor do Pai em sua vida, vai procurar agradá-lo, alimentando-se da verdade, recebendo a verdade. Mas infelizmente tem muitos lugares aí que são oferecidos heresias para as ovelhas, ensinamentos carnais, demoníacos. Muitos estão inventando, adulterando a verdade para manter o povo dentro do curral. Mas por outro lado, todos estão perdendo tempo no juízo. O Filho do Altíssimo, glorificado, nosso Salvador Yahushua, julgará e dirá: eu não vos conheço. Eu não vos conheço, porque não guardaste a palavra de meu Pai. Então, meus irmãos, temos que amar a palavra do Pai. Temos que receber com alegria em nossas vidas, para que a libertação aconteça. Por isto está escrito que aquele que ouve a palavra e pratica, esse é filho de Al, e esse será lembrado de estar com Yahushua para todo o sempre. A hora é agora. Muitos agarrados a tradições humanas. Nós vemos aí essas festas aí, ainda vem mais outras e mais outras e mais outras. Essas festas são distrações elaborada por Satanás, que tem usado
os seus instrumentos, que são homens amantes de si mesmo, cães gulosos, que não têm amor, não têm misericórdia, pelas ovelhas. A palavra diz: quantos tosquiadores que não cessam de tirar a lã das ovelhas. A palavra diz que nós precisamos orar, falar com o papai, porque ele é o dono do ouro e da prata, e ele tem tudo. Por isso que nós estamos com ele, não é isso? Temos que falar com ele, para ele apoiar a sua obra financeiramente. E o que é que ele vai fazer? Ele vai usar alguém que é escolhido porque esse tem amor. Ele é que toca, é ele que fala, é ele que ordena a ser feito alguma coisa pela obra. Ele mesmo disse, não é por força nem por violência. As coisas vão acontecer na vida do homem, em comportamento, em atitude, em posicionamento, pelo meu espírito. A palavra diz que só se perde os filhos da perdição, que são os seguidores do Satanás, que é o perdido e condenado principal. A hora é agora. Vamos sair do pecado, a mentira, a avareza, a vaidade, a prostituição, o adultério, a fornicação, a nudez. A palavra diz que não podemos expor o nosso corpo para ninguém, exceto para a esposa. Nem os filhos podem ver o nosso corpo. Aí você pode até dizer, mas quando a pessoa está doente, aí é o caso de exceção. Porque a pessoa não pode fazer nada por ela mesma, ela depende de alguém. Então, isto aí é exceção. Mas se o homem pode fazer, a palavra diz, tudo que vier às tuas mãos, faça com alegria, pensando no vosso Pai, que está convosco, e por amor ao Salvador, sejam o vosso procedimento santo e agradável ao Pai. Quem está ligado ao sistema religioso, diz a palavra, é chamado de fariseu. Conhece a palavra, guarda. Tem uma preocupação grande para fazer exposição da palavra. Mas quando se refere à prática, é zero. Não tem prática nenhuma. Tem conhecimento,
mas não tem prática. E a palavra diz: aquele que diz que ama e não faz o bem a seu próximo é mentiroso. Fazer o bem também é falar a verdade, entregar a verdade. Apóstolo Shaul foi bem claro ao dizer: o que eu recebi dele do Espírito Santo, eu também vos entreguei. Então, o procedimento é o mesmo. Para o homem, ele tem que buscar a presença do Pai, para que o Pai, pelo seu Espírito, venha dar a essa pessoa, para que ele venha entregar as ovelhas, porque as ovelhas querem o pão da vida. As ovelhas querem ser levadas pelo pastor a pastos verdejantes, junto às águas tranquilas, para poder saciar tanto a fome como a sede, porque onde não há pasto verdejante, aonde não há o pão da vida, as ovelhas têm saído não para condenação, não, mas têm saído para os pastos verdejantes, porque elas têm no seu coração o desejo maior, está com alça na glória. E para estar com alça na glória, tem que estar abastecido pelo pão da vida. Tem que estar no pasto verdejante. Tem que estar em contato com a verdade, independente se alguém vem aceitar ou não, independente se alguém vem receber ou não. A palavra diz: se você não for recebido no lugar, sai e vá para outro lugar, porque ninguém é obrigado a nada. E as coisas não é por violência, mas pelo Espírito. E quem tem o Espírito Santo em sua vida, conectado ao seu Espírito, esse tem paz com Yahweh, e o sangue do seu Filho purifica de todo o pecado. Então, vamos buscar, meus irmãos, para nós termos o que entregar para as ovelhas. As ovelhas são exigentes, e elas querem comer do pão da vida, do pasto verdejante, beber da água limpa. Por isso, não podemos achar que qualquer coisa que nós colocarmos diante das ovelhas, elas vão aceitar. Não! As ovelhas gostam de pasto verdejante. As ovelhas amam comer do pão da vida. As ovelhas
querem a verdade para si, para permanecer no curral do Senhor. Porque tem muitos currais por aí. Tem curral do demônio, tem curral de homens, e assim vai. Mas nós precisamos e queremos estar no curral do Senhor. Porque no curral do Senhor, nós como ovelhas vamos sentir seguros. Vamos sentir seguros, amparados. Com amor, fé e esperança. A hora é agora. Não podemos esquecer que a porta é estreita e o caminho também, que leva à vida eterna, à salvação. Mas muitos têm escolhido o caminho largo, o caminho da perdição, o caminho do inferno, e por conseguinte, o caminho que vai levar essas pessoas rebeldes para o estágio final, o lago de fogo e enxofre. Não adianta você fugir ou se esconder. Papai está olhando para você agora, aonde você está. Lembrar que Adão se escondeu, mas teve que se apresentar. A Eva também ao papai, quando o papai disse: onde tu estás, Adão? E a palavra também diz: lembrai da mulher de Ló, que olhou para trás, e foi transformada em estátua de sal. Então, é preciso, líderes, vocês mesmos entenderem que tem que buscar para entregar para as ovelhas, as ovelhas. Pois Yahshua disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então significa que nós temos que ouvir a voz de Yahshua somente. Quem ouve a voz de Yahshua está ouvindo também a voz do Espírito Santo. Quem ouve o Pai está ouvindo também a voz do Espírito Santo. E a igreja precisa aprender que tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Não é da tua família, não é do teu patrão, não é do teu vizinho, não é do teu irmão. Não, você não tem que ouvir a voz de ninguém. Humanamente falando, tem que ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Yahshua, a voz do Pai, para que você permaneça, e no fim seja coroado junto com Yahshua na glória. A hora é agora, o momento é chegado. Vigiar com o tal do pecado, porque o que separa o homem do Yahweh é o pecado, a imundície, a podridão. Então larga o tal do pecado,
porque senão esse pecado é que vai te levar lá para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre. A palavra diz: arrependei-vos dos vossos maus caminhos, posicionai-vos na presença do Pai. A palavra dele é clara ao dizer: eu sou santo, e todos que querem estar comigo e serem meus filhos precisam ser santificados pela minha palavra, porque quanto mais conhecimento da palavra, quanto mais prática da palavra, nós vamos estar longe do pecado, nós vamos estar longe da maldade, nós vamos estar longe da confusão, porque o Pai mesmo disse: eu não sou de confusão. E muitos estão aí vivendo em confusão, muitos estão aí se esforçando para agradar o sistema, para agradar este mundo. O Réveillon está chegando, e muitos já estão estressados, nervosos, para colocar uma mesa perante homens que só o Pai conhece sua mente e coração. Mas a palavra diz: Pai, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça e meu cálice transborda. Oh glória! Oh glória! O Espírito Santo está manifestado na minha vida. Oh glória! Oh glória! Oh glória! O Espírito Santo tem se apoderado de mim. Oh glória! Oh glória! Por isso eu estou entregando para você a verdade, somente a verdade, porque essa é a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Mas a palavra diz: aquele que crê